Olá, querido aluno, vamos resolver a questão 160 do Enem 2023, prova amarela. Vamos ao enunciado. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x igual x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representa os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Então, o desempenho vai ser ótimo se o montante for maior ou igual a 24. Vai ser bom se o montante for maior ou igual a 20, menor que 24. Normal se o montante for maior ou igual a 10 e menor que 20. E ruim se o montante for maior ou igual a 4, menor que 10. Péssimo se o montante for menor que 4. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Ótimo, bom, normal, ruim ou péssimo? Então, para a gente obter essa classificação, nós vamos ter que calcular o montante, vamos ter que verificar qual é o menor montante, que a classificação vai ser dada conforme o valor do menor montante. Então, nós vamos calcular o valor do menor montante. Sabendo isso, nós já podemos classificar a empresa. Então, é esse o nosso objetivo aqui. Valor do menor montante. Como que nós vamos fazer isso? Então, fala aqui que o montante é dado por uma função. A função v de x igual x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105. Então, aqui nós temos uma função do segundo grau. Olha o expoente 2 aqui no x. Então, o que é essa função? São os valores do montante, todos os valores de montante. Então, como que eu vou calcular os montantes? O x representa os dias e varia de 1 a 30, como diz aqui no enunciado. Então, eu poderia substituir aqui, ó, o x por 1, esse x aqui, ó, esse. Poderia substituir por 1 e por 1, calcular, por 2 e por 2, calcular, por 3 e por 3, calcular, nos 30 dias. Eu poderia, e aí eu escolheria qual é o menor montante. Estaria resolvido. Posso fazer dessa forma? Posso. Só que vai dar muito trabalho. Eu vou ter que fazer 30 cálculos para escolher o menor montante. Como aqui é uma função de segundo grau, o que é uma função? Então, aqui, onde foi colocado no enunciado v de x, esse v é de vendas, eu imagino, né? Porque fala de vendas ali. Poderia ser qualquer letra, poderia ser F de X, G de X. E esta informação aqui é o Y. Então, no lugar de V de X, eu poderia colocar Y. Y igual a X ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105. Por que Y? Porque toda função ela pode ser representada num gráfico cartesiano, onde eu tenho eixo y, eixo x. Então, qualquer função eu posso representar num gráfico cartesiano. Então, eu preciso das informações de x e y, dos valores x e y para representar. No caso aqui, esta função é uma função do segundo grau. Então, o que a gente sabe? Quando eu tenho uma função de segundo grau,
o gráfico de uma função de segundo grau vai ser uma parábola. Ou vai ser uma parábola com abertura para cima, com cavidade para cima ou para baixo, mas vai ser uma parábola. Se eu pegar os valores x e y e for colocando os pontos no gráfico, vai dar uma parábola. Muito bem. Então, já que nós temos essas informações, para eu calcular o menor montante, o que seria o menor montante? É o menor valor de y. É o menor valor de y. E eu tenho uma maneira de calcular o menor valor de y sem fazer todas as substituições para depois escolher o menor valor. Então, existe aqui, por exemplo, no caso, esta função aqui. Essa função aqui. O que nós sabemos? Que o número que acompanha o x ao quadrado, então no caso aqui o número é uma fração, né? Aqui está representado por uma fração. Então o número que acompanha o x ao quadrado, a gente fala que é o coeficiente a gente chama de coeficiente. O número que acompanha o x, a gente fala que é o coeficiente b. E o número independente do x, a gente fala que é o coeficiente c. Tá? Então, essas são as informações básicas aí da função de segundo grau. O que mais que nós sabemos? Quando o a, que é o coeficiente aqui do x ao quadrado, ele for positivo, no caso ele é positivo, né? Não tem o sinal de menos aqui, ele é positivo. Então, quando o a for positivo, então a positivo, a gente diz que o a é maior que zero. O que acontece? A nossa parábola vai ter a concavidade para cima. Se eu for fazer o gráfico, colocar os x, y, for desenhar o gráfico, a concavidade vai ser para cima, que seria esta parábola aqui. Se o a fosse negativo, fosse menor que zero, a concavidade seria para baixo, que seria este aqui, tá? Então, vamos pensar aqui. Se a concavidade é para cima, porque o nosso a aqui é maior que zero, então vamos pegar aqui, ó. A nossa parábola seria assim, né? Então, a gente tem um ponto aqui embaixo que a gente chama de ponto de mínimo. O que é esse ponto de mínimo? É onde tem o menor valor de y. Menor valor de y, né? Que é justamente o que eu preciso. Eu não preciso do valor do menor montante, eu falei aqui que o y é a mesma coisa que v de x, então, se eu conseguir descobrir o menor valor de y, está resolvido. E nós temos uma fórmula para achar esse menor valor de y. Esse ponto aqui, a gente fala que é o vértice da função. Então, aqui eu vou ter um valor de x e vou ter o valor de y aqui, que é esse pontinho, que é o menor valor de y, chama-se vértice da função. Então, o que eu sei aqui? Para eu calcular que ponto que é esse, eu tenho uma fórmula. Se eu quiser saber o valor do x, eu vou usar assim, ó. X é menos b sobre 2a. Essa é a fórmula para achar o x. Se eu quiser saber o y, eu vou fazer y é menos delta sobre 4a. Bom, eu não vou precisar achar o x, então isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui não. Eu vou usar esta fórmula aqui já para ter o valor mínimo, né? Já vou ter o valor mínimo direto. Então, vamos desenvolver essa fórmula aí. Só um instantinho aqui, vamos lá. Então, para desenvolver essa fórmula, eu preciso calcular, ó, aqui, é menos delta sobre 4a. Então, vamos fazer aqui do lado. YV
menos delta. O que é delta? Fórmula lá do delta. B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C, sobre 4A. Vamos copiar aqui, 4A. Ok. Então, vamos continuar aqui. Bom, então, deixa eu continuar só um instante aqui. Ó, então, nós vamos continuar aqui. Então, vamos lá. YV menos B ao quadrado. O que é o B? Lembra lá, ó? Até vou colocar aqui, ó. A igual, que eu tinha separado lá, ó. A, 1/4. B, menos 10. Para ficar mais fácil para a gente visualizar. E C, 105. Então, eu tenho aqui. Então, vamos lá. B ao quadrado. Quanto que é o B? Menos 10. Menos 10 ao quadrado, 100. Menos, tô pegando essa fórmula aqui. 4 que multiplica A. Quanto que é o A? 1/4. 1/4 vezes C, 105. Só estou substituindo pelos valores ali. Sobre 4 vezes A. 4 vezes o A. O A é 1/4. Então, vamos ter aqui YV menos, que é fora do parênteses aqui, né? Daí, dentro do parênteses, 100 menos 4 vezes 1/4 vai anular aqui. 4 vezes 1/4 vai dar 1 inteiro. 1 vezes 105, 105. 4 vezes 1/4 vai dar 1 inteiro. Então, como que vai ficar? Esse menos que está aqui fora. 100 menos 105 vai dar menos 5. Embaixo vai dar 1, não preciso colocar. Menos e menos, mais 5. Então, aqui nós já conseguimos o valor mínimo do Y, que é justamente o que nós precisamos, tá? Então, agora é só a gente ver a alternativa. Então, dentro aqui dessa classificação, nós temos ótimo, bom, normal, ruim ou péssimo. O 5, ele vai estar aqui, ó. Ó, o 5, ele vai estar aqui. Por quê? Porque 5 é maior ou igual a 4 e menor que 10. Então, a classificação da empresa vai ser ruim, que é a alternativa D, ok? Então, espero que tenha ficado claro e se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Até nosso próximo vídeo.